Olá, seja bem-vindo a mais um Estudo Central. No Estudo Central, nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina desse trimestre, que tem como título Provados pelo Fogo. Hoje, nós vamos estar aí estudando a lição número 5, que tem como tema calor extremo. Mas antes, quero lembrar você de se inscrever em nosso canal, se ainda não é inscrito, ativar o sininho ali para poder receber as nossas notificações dos vídeos que nós estaremos postando aqui no nosso canal. Você se sinta muito bem aqui, que bom tê-lo mais uma vez aqui para o nosso estudo central. Lembrando também de comentar e compartilhar. Se você deseja aí aprender um pouquinho mais, ter um pouco mais de conhecimento sobre a lição, lembre, então, de compartilhar esse vídeo, passar para os seus amigos, no grupo de WhatsApp, de família, coloque aí esse link e compartilhe. Durante os nossos vídeos, alguns vídeos anteriores, nós recebemos alguns comentários, e nós ficamos muito felizes em recebê-los. Então, queremos mandar aqui um abraço especial para Doris, para Soledad, e para Isaltina Vieira de Araújo, que é lá de Hortolândia. Foi muito bom ler o comentário de vocês, que vocês, então, possam estar sempre participando aqui conosco. É uma alegria ler esses comentários. Se você ainda não inscreveu, esse é o momento. Se inscreva e comente em nosso canal. Agora sim, vou apresentar os convidados de hoje. Hoje tenho aqui o pastor Kleber. Obrigado pela presença, pastor. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? E também o Leandro Dias. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia, estou feliz de estar aqui, amo estudar a lição da Escola Sabatina e vai ser um prazer a gente compartilhar esse estudo. Amém. E para a gente dar início, convido então, Leandro, você pode fazer uma oração para a gente? Assim como você está, por favor, feche seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque através da Tua Palavra, o Senhor sempre nos traz lições preciosas. É um verdadeiro guia para a nossa vida, é através da Tua Palavra, da Bíblia e por meio da lição da Escola Sabatina que nós conseguimos entender a Tua vontade para a nossa vida. O que nós te pedimos é que, por favor, nesse momento, o Senhor possa limpar as nossas mentes e o Teu Santo Espírito nos conduzir no entendimento da lição que o Senhor está trazendo para nós nesta semana. É o que nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, como eu já disse, nós estamos na lição número 5 e o título é Calor Extremo. O verso para memorizar está em Isaías 53:10, que diz assim: Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A lição desta semana, ela traz vários exemplos bíblicos, histórias muito marcantes, e traz também alguns pontos, de como passar por momentos de sofrimento, de angústia. E aqui nós vemos alguns personagens trazendo isso. Vou dar um spoiler aqui de alguns personagens que vão ser estudados na lição dessa semana, que é Abraão, Jó, Paulo e Oséias. Esses são os personagens que estaremos aqui trazendo para essa semana. E, para começar, eu já quero fazer uma perguntinha aqui. Existe uma temperatura máxima para um crisol atingir aí? Interessante, Laila, que quando eu estava estudando ou lendo essa lição, eu fiquei pensando em temperaturas extremas, que é o título da lição, calor extremo, temperaturas extremas que a gente encontra no nosso dia a dia. E fui pensando em alguns elementos que atingem baixa temperatura. O leite, quando ele se ferve, a água, quando se ferve. Mas, fazendo uma busca rápida, eu pude ver que existem alguns elementos que atingem um nível de temperatura que nós podemos chamar de calor extremo. Não sei se você sabia, mas, por exemplo, o ouro ele atinge o seu ponto de fusão em 1064 graus. É muita coisa, 1064 graus. Existe um outro elemento, um pouco menos conhecido, o tungstênio, que ele atinge o seu ponto de fusão em
3.200 graus. Ainda existe um outro a 3.400 graus, mas já vai muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Esses são alguns elementos da natureza. E eu fico pensando, e se trouxéssemos para a realidade do ser humano? Qual é o nível máximo de calor que nós suportaríamos, né? Eu acho interessante que na lição da semana retrasada foi colocado o que significava, né? Recapitulou o que significava o crisol, que ou o recipiente que vai para o fogo para fazer com que o elemento seja atinja o ponto de fusão, ou a prova. E o autor da lição, com certeza, ao fazer essa pergunta aqui, ele está se referindo à prova, né, ao calor extremo. Qual é o calor extremo que eu e você, a gente suporta passar? Qual é o limite? Aí me veio à mente 1 Coríntios 10, verso 13, onde Paulo fala que não há tentação, provação sobre-humana. Então, o limite é individual. Cada um tem o seu limite. Mesmo que você ache que seja bem extremo, mas Deus sabe que você suporta, que você aguenta aquela prova que você está passando, né? E aqui, já entrando para um dos personagens, que é Abraão, olhando assim, né, a história de Abraão entregar ali seu filho como sacrifício, será que foi uma ousadia de Deus pedir isso? Será que foi algo assim ousado? Como que seria esse sacrifício? Sem sombra de dúvidas, quando nós analisamos a história de Abraão, e eu arrisco a dizer que essa é uma das histórias que mais me chama a atenção no Velho Testamento. Porque imagina o nosso dia a dia, por exemplo, quando nós estamos nos preparando para uma viagem. Ali, a gente, à medida que vai se preparando, vai surgindo uma ansiedade, uma vontade de que o dia chegue logo, de que aquele momento possa chegar o mais breve possível, e a ansiedade só vai aumentando. Quando eu penso na história de Abraão, eu vejo exatamente o inverso disso, o oposto. Porque na jornada de Abraão, para levar o seu filho a ser sacrificado, eu imagino que um ser humano sem confiança em Deus, com certeza ele sofreria de uma angústia profunda. A cada hora, a cada dia em que ele estava se dirigindo para o sacrifício do filho, com certeza a angústia seria muito grande. Mas sabemos que no caso de Abraão foi um pouco diferente. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que ousadia maior não poderia haver, porque realmente é um pedido bastante forte, né? A gente corre o risco de questionar as provas que acontecem na nossa vida, né? De achar que Deus está sendo duro demais, né? Ou de questionar os métodos de Deus para fazer algo. Eu fico imaginando hoje, se alguém surgisse com essa história de que ouviu a voz de Deus falando para ir lá sacrificar o filho. Nos dias atuais, que loucura, que rebuliço que isso não ia causar, que não ia dar, né? Mas Deus dá a prova também de acordo com o tempo, né? Não só com a pessoa. E o verso 1 de Gênesis 22, ele fala que Deus procurou Abraão para colocar ele à prova. Ou seja, o objetivo que Deus estava... O objetivo por trás de Deus fazer esse pedido, não era que o pedido fosse executado, era para colocar Abraão à prova. Aí aqui a gente tem a palavra no hebraico, que é a palavra nissar. Significa uma prova extrema, que tem um propósito de fazer com que a pessoa alcance o resultado final e prove o seu valor. A gente vê a história de Abraão, né? O que passou, a questão do outro casamento, que não foi da vontade de Deus, outros filhos, que também não estavam no plano de Deus. Então, Abraão precisava passar por esse calor extremo para provar que realmente ele era o pai da fé. Agora, um ponto interessante é que a lição também coloca que não necessariamente, ao Deus colocar uma prova tão grandiosa, não necessariamente Deus espera que vá até o fim naquela prova.
né? Na verdade, o que importa para Deus é aquele período de teste, de provação, né? Mas, de novo, Abraão não chegou às vias de fato. Não foi necessário sacrificar o seu filho. Por quê? Porque o que Deus queria já havia se cumprido, né? Deus já havia provado a confiança de Abraão nele. Isso. E, assim, até na lição a gente vê também essa questão de ouvir a voz de Deus, né? Abraão ali, ele ouviu a voz de Deus e deu sequência ao que Deus tinha pedido para ele. Mas como será que ele soube distinguir aí? Como que ele viu, nossa, essa é a voz de Deus? Ou ele poderia ter pensado, não, acho que é coisa da minha cabeça, não existe. Como foi aí? Como que a gente hoje, né, trazendo para os nossos dias, como nós podemos distinguir a voz de Deus, saber, né, ouvir ali o que Deus tem para nos dizer? Eu acho interessante, eu dei uma pesquisada no comentário bíblico, né, adventista. É um bom material para você dar uma lida junto com o texto, com o tema, que aumenta um pouco o conhecimento, né? E lá ele fala uma coisa curiosa. Até este momento, Deus havia falado com Abraão, se revelado a Abraão 9 vezes. Essa foi a 9ª vez. Da 8ª para a 9ª, ou seja, da última vez que Deus havia conversado com Abraão, para esta, passaram-se 17 anos. Um tempinho aí, né? 17 anos sem Abraão ouvir a voz de Deus. Mas quando ele ouviu, ele sabia que era a voz de Deus. E o que ajudou ele a entender e ele a perceber rapidamente? É a voz de Deus. A experiência. Outras vezes que Deus havia passado, né? Deus havia conversado com Abraão, e agora Deus falou novamente, mesmo depois de muito tempo, mas Abraão, pela experiência que ele tinha de relacionamento íntimo com Deus, ele conhecia qual era a voz de Deus. Ele sabia que não era um pedido qualquer, que não era o diabo, era Deus que estava pedindo. Eu gostaria de comentar que existe um primeiro ponto, que é reconhecer a voz de Deus. E existe um segundo ponto, que é, uma vez reconhecido, confiar de que o que ele está pedindo para fazer é o que tem que ser feito. Imagina, eu conheço a voz do pastor Kleber, e aí ele está falando, e é o pastor Kleber. E daí um pouco ele faz, olha, ele me diz algo, faça isso, né? Se for um pedido muito ousado, que nós falamos agora há pouco, eu vou precisar confiar muito nele para seguir o que ele está dizendo. E esse é um ponto interessante que eu vejo em Abraão. Primeiro, ele reconhece a voz de Deus. E segundo, ao reconhecer a voz de Deus, ele confia em executar aquilo que Deus está falando. Exato, ele não hesita, né, em executar. E essa história de Abraão é uma história muito grandiosa, né? Até é uma história que, se a gente parar aqui, tem muitos detalhes e a gente passa um tempo a mais estudando e conhecendo mais ainda. Mas, através desse crisol que Abraão passou, nesse momento de sacrifício, existe uma relação com o sacrifício de Jesus? Com certeza. Abraão, ele pensou que Isaac era o Messias, né? Era o ungido. Foi o que motivou ele a ir cumprir, a ir executar a ordem de Deus. Ele confiou em Deus e ele achou, eu vou ter o privilégio do meu filho ser aquele que morra pelo pecado da humanidade. E ele confiou que Deus iria ressuscitar Isaac. Então, há um paralelo muito grande. Quando chega lá, Isaac, 20 anos nas costas, poderia recusar, né? Mostra também que ele também passou pelo crisol extremo e confiou e aceitou e foi fiel. E, além de ser fiel, foi obediente ao pai, né? Ele pergunta sobre o cordeiro e Abraão responde, Deus vai prover o cordeiro para si, meu filho. E aí o anjo do Senhor brada a voz antes de executar, né? Calma, você já fez o que tinha de ser feito, olha para o lado, aquele ali é o cordeiro. Então tem uma relação totalmente íntima com o sacrifício de Cristo por nós, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um ponto até que na lição fala é muito interessante, né? Porque no momento ali de Abraão sacrificar
Os anjos estavam assistindo, né, esse momento e teve a intervenção de Deus. Já no sacrifício de Jesus na cruz, os anjos também estavam assistindo, todo mundo assistindo, mas não houve a intervenção para que nós pudéssemos ter a salvação, né? Então, esse é um ponto bem interessante também. Uma segunda história que nós temos na lição dessa semana é a história de Oséias. Essa história a gente é bem diferente, né? Tratando aí de relacionamento, de infidelidade. O que essa história ela pode nos revelar sobre Deus? Eu começaria dizendo que quando nós olhamos para o relacionamento de um casal, é um dos relacionamentos mais intensos e profundos que pode existir. E justamente por esse motivo, quando nós vemos uma história que diz respeito à traição de um dos cônjuges, também é uma dos exemplos mais profundos e intensos de traição de que nós poderíamos imaginar. Essa é a história que vem nos trazendo o relato de Oséias. Bom, sendo então uma história de uma traição tão profunda, tão intensa, quando nós fazemos um paralelo, nós vemos a questão do perdão que existe nessa história, que é um perdão sublime. E ali é feita uma comparação exatamente da relação de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo, aonde demonstra o quanto que Deus é um Deus aberto a perdoar. Então, acho que esse é um ponto interessante para analisarmos nessa história de Oséias. Pastor, tem a história de Oséias aqui, né? A gente viu que é uma história que leva ao ponto de arrependimento, né? De Deus querendo trazer o povo ali para voltar, né? Olha, aqui é meu caminho, volte. Às vezes, nós podemos interpretar mal, né? O que quando Deus está trabalhando, então Deus está agindo e eu falo, não, Senhor, não quero ouvir isso, não. Será que pode acontecer isso? Está muito duro, né, Senhor? Vamos maneira um pouco. Quando Deus ele coloca o profeta ali para ser um tipo dele, né, em perdoar a Gomer, que infelizmente teve uma vida de prostituição, deu filhos para Oséias que não eram de Oséias, e Deus fala que, utilizando o tipo profético, né, que para fazer com que a Gomer voltasse, ou seja, com que o povo de Israel voltasse para ele iria colocar espinhos, muralhas de espinhos para impedir de ir mais longe, muralhas, iria despir na frente de todo mundo, iria expor na frente dos amantes, né? E pegar de volta aquilo que foi dado. São coisas duras, são coisas difíceis de engolir e de aceitar. Só que a gente vê um Deus de amor disposto a fazer tudo para resgatar o filho. Porque Deus quer salvar e Ele sabe que o extremo longe, Ele não consegue alcançar mais. Se a pessoa passou do muro, do espinho, se a vergonha que ela passou, se perder as coisas que Deus deu, não fez ela retornar, não tem como Deus resgatar ela mais. Então Deus coloca a pessoa que a Bíblia considera como prostituição espiritual, porque abandonou o Deus verdadeiro, se prostituiu com outros deuses, com outras coisas, colocou outras coisas no lugar de Deus, adquiriu bens e achou que foram essas outras coisas que deram e não o Deus verdadeiro. Deus fala, olha, eu quero você de volta, eu estou disposto a te perdoar, reconciliar contigo, né? Quando eu aceito a Jesus como Salvador, eu também o tenho como meu esposo, e o casamento é o dia do batismo, né? O casamento do povo de Israel foi no Monte Sinai, quando eles fizeram a prova. Então Deus ele coloca a gente a provas extremas, às vezes vergonhosas, vexatórias, mas para a gente cair em si. Tem pessoas que só em momentos extremos conseguem cair em si e refletir sobre a vida e as atitudes que tomam da vida, né? Isso. E aqui, dando sequência, a história de Jó passa também por um momento ali bem difícil, né? Jó passa por momentos
complicados ali, né? Diríamos, a lição traz até o tema assombroso, né? Mas aqui vai uma pergunta. O que causou o sofrimento de Jó? É interessante, quando nós começamos a ler a história de Jó, chama atenção um primeiro ponto, que é a conversa entre Satanás e Deus, aonde nesta conversa Deus pergunta para ele de onde ele vem, de odiar a terra, de passear por ela, e logo após Deus então diz para ele: você viu meu servo Jó? Falando da fidelidade dele, né? E o que chama atenção, e a lição coloca esse ponto, é quem fez a pergunta, né? Porque dá a impressão para a gente de que Deus está sugerindo que Jó seja provado, né? E não que o inimigo esteja tomando esta iniciativa. Mas agora há pouco estávamos conversando e o pastor fez uma colocação bem interessante em relação a essa questão da pergunta do rodear a terra. Vou deixar que ele faça o comentário, que eu achei bem interessante. Aparentemente parece que Deus está invertendo os papéis, né? Ele está falando, e aí, está provocando. Só que a provocação ela veio de antes, né? As provas extremas, elas têm o papel de moldar o meu caráter, de acordo com o caráter de Cristo. Mas também, em muitas situações, como é o caso de Jó, elas têm o papel de mostrar o caráter de Deus em nós. Olha que coisa interessante. Então, o diabo ele questiona o caráter de Deus. O Senhor criou a terra, mas eu que venho de rodear e passear por ela. Ou seja, o pensamento bíblico hebraico de que quando eu piso o pé em algo é meu território. Então o diabo estava dizendo para Deus assim, a terra é minha, eu usurpei o trono, eu consegui criar minha rebelião lá e 100% da humanidade adquiriu a minha rebelião. Ela é minha agora, não é sua. Aí Deus, em resposta à provocação do diabo, ele fala, é interessante, você viu meu servo Jó? O meu servo? A terra é sua, mas eu tenho meus servos. Ela vai ser sua por pouco tempo, mas eu estou indo lá resgatar. Os servos são meus, você viu eles lá? E aí a origem da prova é justamente o diabo questionando o caráter de Deus e Deus mostrando por meio da prova extrema que mesmo diante dos desafios e das atribulações e tribulações que nós passamos, o mais extremo possível, nós permaneceremos fiéis a Ele, honrando e glorificando o nome dEle. Amém. Essa história acho que inspira muito, né? Nossa, assim, é uma história muito conhecida que traz, né, esse ponto de que a gente vai passar, mas Deus sempre vai estar ao nosso lado. Em 2 Coríntios 1:4, a lição traz, né, esse texto e diz assim: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. E aqui a gente já parte para o finalzinho da lição, trazendo Paulo, né, como um personagem. Pastor, o senhor pode fazer um resumo para nós dessa partinha da lição sobre Paulo? Paulo igual foi falado no início aqui, né? Cada um desses personagens a gente estudaria um trimestre para falar sobre eles, né? Uma profundidade muito grande. Mas em Paulo a gente aprende por meio da prova, a glorificar o nome de Deus e a ajudar os outros a mostrar esperança pelos outros. Eu tenho esperança e por meio da esperança eu passo essa esperança para outras pessoas. A minha experiência ajuda a fortalecer outras pessoas. Isso, até que era uma pergunta aqui, né? Se se nós podemos ministrar, né, aos que sofrem por meio do nosso sofrimento, né? Um outro ponto também que traz aqui a parte de Paulo é sobre a autopiedade, né? Ele não ficou... os textos ali, o que nós lemos de Paulo não é uma coisa para ficar, nossa, tadinho de Paulo, não, mas é algo para a gente ver o foco dele era Cristo, né? Não ele. É interessante notar, hoje em dia existe uma expressão que é muito utilizada, que é se você tem o lugar de fala. Ou seja, se você passou por isso,
para saber do que você está falando. E quando nós abordamos esse ponto da lição, o cristão, ao sofrer, sim, ele adquire o lugar de fala. E aí, quando ele vai levar a esperança para uma outra pessoa, aquela experiência, aquela provação, aquele teste que ele passou, aquilo pode ser compartilhado e a pessoa pode se sentir, inclusive, mais segura de que, olha, então se ele passou por isso e se saiu desta situação, eu acho que eu posso passar também. Traz uma certa confiança para a pessoa de que ela consegue vencer. E só fechando esse ponto de Paulo, quando você coloca a questão da autopiedade, e por que Paulo não demonstrou essa lamentação ou essa autopiedade, a dó de si mesmo? Porque a gente entende que o foco de Paulo não estava nos desejos dele, nos sonhos dele, ou naquilo que ele entendia ser o ideal para a vida dele. O foco estava na pregação do Evangelho, o foco estava em levar Deus para as pessoas. E uma vez que o foco está direcionado para Deus, algumas coisas que eu estou passando aqui no dia a dia não me afeta, eu só sigo em frente. O que seria o inverso, caso o meu foco estivesse nas coisas terrenas que eu almejo, daí sim, elas não estão dando certo, vou me lamentar por isso. Certo. Para a gente encerrar, pastor, você poderia colocar para a gente um resuminho de tudo que nós estudamos nessa lição? A parte de quinta-feira ela faz esse resumo, né? Quando ela traz o texto de Isaías 43, Deus ele dá a garantia ali de que em todas estas provas, ou causadas pelo diabo, como no caso de Jó, né? Ou Deus pedindo prova de fidelidade, como no caso de Abraão, né? Em todas essas provas, ou causada por a gente também, como no caso de Oséias e Gomer, né? Para que a gente retorne para Deus, em todos os momentos, por mais extremo que seja o calor, Deus está conosco, Ele não deixa, Ele não nos abandona. Aí aqui a gente tem os 3 objetivos finais do calor extremo, né? Ele não destrói, o objetivo não é destruir a gente, é destruir o pecado. O segundo objetivo, né, não é para que nos torne miseráveis, é para nos tornar puros, para nos purificar. Todo metal precioso, quando ele é purificado, ele fica mais precioso ainda, né? E o terceiro objetivo é que Deus está conosco em todos os momentos. É o que Isaías 43, de 1 a 7 fala, né? Quando passares pelo fogo, eles não vão te queimar, eu vou estar com você. Pela água, você não vai afogar, eu vou estar com você. Então, nós temos que confiar em Deus. Por mais extrema que a prova que que você esteja passando, confie em Deus. Ele tem uma razão para isso. Aqui na terra, a gente está vendo aqui, ó. Deus, ele vê tudo. E tudo nos direciona para a salvação. Lá no céu, nós vamos agradecer a Ele por cada calor extremo que passamos na vida, porque isso nos moldou, nos aproximou mais dEle e nos conduziu para a vida eterna. Amém. Vamos fazer uma oração, então, para a gente finalizar, né? Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor se agrada, ó Pai, de nos conduzir perto de Ti. Às vezes, as situações que nós passamos da vida são extremas, são praticamente insuportáveis, mas são necessárias para que estejamos perto do Senhor, para que tenhamos o caráter purificado e moldado para alcançar, ó Pai, a proximidade do caráter de Cristo. E, principalmente, para que sejamos conduzidos para a vida eterna. Que o Senhor continue conosco, que nós possamos, ó Pai, ter em mente que tudo que passarmos é para o nosso bem, é para o nosso crescimento e para nos conduzir para o céu. Abençoa cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que estudo maravilhoso, né? Deixe seu comentário aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Um abraço e até a próxima.